Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de normas da corregedoria. Bom, nessa aula eu vou tratar com vocês sobre o capítulo 2 das normas da corregedoria, ok? Um capítulo muito importante, por sinal, por quê? Porque teve alterações no edital agora do escrevente 2017, coisas que não foram solicitadas, pedidas no edital anterior. Então tem uma importância muito grande, haja vista ser novidade, e a chance de cair na sua prova é bastante grande, ok? Então nós vamos tratar disso nesse momento, nessa aula. Lembrando que a primeira aula era uma aula mais de introdução, para a gente entender um pouco mais sobre a Corregedoria Geral da Justiça, sua missão, sua visão, seus princípios institucionais, ok? E não, na primeira aula não é nada que vai cair na sua prova, haja vista que não foi solicitado, ok? Mas a partir dessa aula, a importância é muito grande de você visualizar, fazer suas anotações, porque você vai ter esse material, evidentemente, disponível para você, você que adquiriu aí, claro, né, o curso preparatório. Vamos lá, vamos caminhar? Bom, é o seguinte, na seção 1, o artigo 5º fala das atribuições da Corregedoria Geral da Justiça e começa iniciando falando da função correcional. Bem interessante isso, por quê? Porque, veja, a Corregedoria Geral da Justiça tem, na verdade, como maior atribuição essa função correcional. Mas espera aí, professor, o que significa a função correcional? Justamente de corrigir, ok? De corrigir, ou seja, qual que é o intuito, na verdade, da Corregedoria? Verificar, checar o que está errado, o que pode ser melhorado, aprimorado, vamos dizer assim, né? E procurar corrigir isso da melhor maneira, da melhor forma possível. Muitas vezes as pessoas encaram a Corregedoria Geral ou qualquer outra corregedoria, né? Não necessariamente só do Tribunal de Justiça, mas como algo, um órgão que vai só punir, penalizar, quando na verdade o intuito ali realmente é corrigir. Tanto que diz aqui, ó, a função correcional consiste, olha só que interessante, um conceito da própria norma, ó, consiste na orientação, na reorganização e também na fiscalização dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância, tá? Bom, o que acontece na verdade aqui, pessoal? Só para você visualizar isso melhor. Eu tinha comentado na aula anterior que o Tribunal de Justiça ele tem a primeira instância, ou primeiro grau, e o segundo grau, né, ou segunda instância, tá? O que nós estamos estudando neste momento é válido para a primeira instância, ou seja, primeiro grau, as varas, os ofícios, as repartições, ok, estabelecimentos. Então é justamente isso que vai fazer, vai orientar, vai reorganizar e vai fiscalizar. Tem essa função de corrigir, tudo bem? Veja, vamos imaginar uma situação. Vamos imaginar que um determinado ofício de justiça, o trabalho que está sendo feito lá, de guarda de documentos, ok? Utilizando aí livros ou até mesmo os classificadores, que são as pastas, né, para guardar documentos, não estejam sendo feitos da maneira ideal, correta, com mais eficiência. E aí a Corregedoria Geral da Justiça, tendo essa função correcional, vai orientar, vai reorganizar. Para isso, obviamente, é necessário fazer o quê? Ter uma fiscalização, né? Para que realmente ela possa entender onde ela pode melhorar o serviço do Poder Judiciário, ok? Bom, então logo essa orientação, reorganização e fiscalização vai ser tanto para os órgãos, tanto para os serviços judiciários, que aí você vai pensar nos cartórios, nas serventias, tudo bem, de primeira instância, bem como também na fiscalização da Polícia Judiciária, dos estabelecimentos prisionais, porque tem que também fiscalizar esses estabelecimentos prisionais e é função da Corregedoria Geral da Justiça fazer isso, e dos demais estabelecimentos em relação aos quais, por imposição legal, esses deveres forem atribuídos ao Poder Judiciário. E é exercida no Estado de São Paulo pelo Corregedor Geral da Justiça e nos limites de suas atribuições pelos juízes de primeiro grau. Por quê? Porque nós vamos ter aqui
alguns personagens bem importantes, tá, gente? Que eu quero trazer para você. O primeiro personagem é esse camaradinho aqui, tá bom? Que é o Corregedor Geral da Justiça. Não necessariamente com esse sorriso bonito, tá? Tá bom? E nós vamos ter um outro personagem importante aqui, que é o Corregedor Permanente, tá bom? Então nós temos o Corregedor Geral da Justiça e o Juiz Corregedor Permanente. Então, quem que é o responsável? O Corregedor Geral da Justiça. Além dele, tem o Juiz Corregedor Permanente dentro dos seus limites, né, de jurisdição. Então, tem a comarca é uma divisão territorial de jurisdição, e ali vai ter um Juiz Corregedor Permanente, que vai fazer o quê? Vai fiscalizar os órgãos, os serviços que se diz respeito à sua área jurisdicional, tudo bem? Então nós temos o Corregedor Geral da Justiça, que é o todo, né, para todo o Tribunal de Justiça, todas as comarcas, jurisdições, e temos o Juiz Corregedor Permanente, ou seja, juiz de primeiro grau, que vai fazer a função correcional nos estabelecimentos que envolvem a sua jurisdição. Bom, pessoal, nós temos aqui a subseção 1, tá bom? A subseção 1 é o artigo 6º, que fala sobre a função correcional. Continua, aliás, falando sobre a função correcional, e bem interessante que fala que é uma corregedoria permanente, ou seja, tem caráter, como você pode visualizar aqui comigo, ó, tem caráter permanente. Que isso aqui para nós, pessoal, vai significar o seguinte: significa que é perene. Perene é algo contínuo, constante. Então, essa função correcional de reorganizar, de orientar, de fiscalizar, ela não pode parar de forma alguma. Mas é bem interessante porque ainda tem uma outra informaçãozinha aqui que é importante para você também guardar, que é e também mediante correições ordinárias, extraordinárias e também as visitas correicionais. As correições ordinárias, galera, as correições ordinárias, elas têm, na verdade, uma importância grande. Por quê? Porque, na verdade, elas são previstas, tudo bem? O que isso significa? Significa que elas fazem parte do calendário, da agenda da Corregedoria Geral da Justiça. Então, a Corregedoria Geral da Justiça vai marcar essas correições para ir até os estabelecimentos, né, os órgãos, e fazer as suas necessárias correições aí, ok? Professor, não entendi ainda, talvez você esteja se perguntando assim, né? Não entendi ainda esse negócio de correição. É o seguinte: o Corregedor Geral da Justiça ou o Juiz Corregedor Permanente, mais certo, o Juiz Corregedor Permanente, tudo bem? Ele vai até um estabelecimento, tá certo? Ele vai até um estabelecimento, vai dar umas falhadinhas aqui na caneta, gente, mas não esquenta a cabeça não, acho que consigo passar a ideia para vocês. Então, ele vai até um estabelecimento, um órgão da justiça, tipo um ofício de justiça, tudo bem? E lá ele vai fazer a correição. Ele vai pegar todos os livros que existem lá nesse ofício, tá? Livros de registros, né? Como registro de autos, de cargas de autos, registro de mandados, livro de ponto, inclusive, né? Que mais? Livros, citações, cópias de documentos, classificadores, inclusive. Deixa eu escrever aqui, ó. Classificadores, tá bom? Classificadores são pastas de documentos onde são guardados os documentos, ok? E ele vai fazer o que? A correição, ele vai verificar se está tudo certo, se está tudo ok. Se ele achar algo que ele entende que não está correto, ele vai corrigir aquilo, ele vai colocar observação, ele vai orientar, olha pessoal, é assim, assado, dessa forma que tem que ser feito esse tipo de trabalho.
Ele vai verificar se os ofícios de justiça estão utilizando o formulário padrão da Corregedoria Geral da Justiça, da forma adequada, se estão colocando as informações corretamente, preenchendo os campos, entendeu? Então esse é o trabalho, basicamente, assim, que o Corregedor Geral da Justiça, o juiz corregedor permanente vai fazer. Ele vai verificar se aquele ofício de justiça, se aquele estabelecimento está funcionando da forma correta. E para isso, utiliza-se, nesse caso, alguns tipos de correições, que nós temos aí as correições ordinárias, que são as previstas, e por serem previstas, o ofício de justiça, o estabelecimento sabe exatamente quando vai acontecer. Por quê? Porque esse tipo de correição é publicado, tá, em edital, então é avisado. Inclusive, a informação que vai acontecer a correição ordinária num estabelecimento é afixado, deixa eu só escrever aqui, afixado no átrio do fórum, pessoal. Então, quer dizer, dá para saber exatamente quando vai acontecer isso, quando vai acontecer essa correição ordinária. A extraordinária já é um pouco diferente, porque ela não é prevista, logo ela passa a ser uma ideia de excepcional, tá? Excepcional, ok? E ela não é avisada, é sem prévio anúncio, ok? Já as visitas correcionais, elas independem de edital, e uma outra característica, né, que a visita serve para verificar a regularidade do funcionamento, se está tudo correto, correndo bem, né, essa regularidade, e também para saneamento das irregularidades. Então é mais ou menos assim, foram lá, fizeram uma correição ordinária ou uma extraordinária e visualizaram problemas. Depois volta lá novamente para fazer, aí nesse caso serão visitas correcionais para saneamento das irregularidades, ok? Vamos lá, caminhando. Olha só o que diz o parágrafo 1º do artigo 6º. A correição ordinária consiste, na fiscalização prevista, tá bom? Prevista e efetivada segundo estas normas e leis de organização judiciária. Outra coisa importante para a gente guardar é que a correição ordinária, ela é geral. Ela é geral, tudo bem? Prof, o que significa? Significa dizer que ele vai corrigir de fio a pavio, tudo. Todos os livros, todos os classificadores. Essa é a ideia da correição ordinária, em você corrigir tudo, ok? Bom, a correição extraordinária consiste em fiscalização, como eu já havia falado para vocês, uma fiscalização excepcional, tá bom? Que é realizada a qualquer momento e sem prévio anúncio. Então, não avisa, vai acontecer, tá? Não é avisado. E, já diferentemente da ordinária, ela pode ser geral ou parcial. Ela pode ser geral ou parcial, tudo bem? Ou seja, de repente é um caso específico. Eu vou te dar um exemplo, assim, para você compreender melhor. Vamos imaginar uma situação em que a Corregedoria Geral da Justiça recebeu uma denúncia de repente, os mandados lá de um ofício de justiça ou de um distribuidor não estão, na verdade, sendo feitos dentro do prazo legal, tudo bem? Então, aí, ele vai até lá e faz essa correição extraordinária para checar lá no livro de mandados o que está ocorrendo, quais são os problemas que ocorrem daquele caso específico. Então, pode ser geral ou logo pode ser parcial. Já a visita correcional, pessoal, consiste na fiscalização direcionada à verificação da regularidade de funcionamento da unidade e também do saneamento de irregularidades constatadas em correições ou ao exame de algum aspecto da regularidade ou da continuidade dos serviços e atos prestados, tá? Então, como eu falei para você, né? Regularidade de funcionamento, saneamento de irregularidades e exame de algum aspecto da regularidade ou continuidade dos serviços. Então, para isso vai servir uma visita correcional. Veja,
É importante a gente também visualizar as diferenças, né? Você vê de correição ordinária, correição extraordinária e visita correcional. Por quê? Porque isso é uma chance muito grande de cair na sua prova e o examinador, lá na hora, trocar essas informações, né? E inverter. Tudo bem? Vamos lá. Bom, toda vez que acontece uma correição, seja ela ordinária, extraordinária ou até mesmo uma visita, isso vai gerar uma ata, pessoal. Vai gerar uma ata. Tudo bem? Essa ata, na verdade, é o que? O registro da correição, é o registro da visita. Exemplo, se uma empresa onde você trabalha faz uma reunião, logo vai precisar do quê? De uma ata de reunião, ou seja, um registro daquilo. Essa ata, ela precisa ser encaminhada à Corregedoria Geral da Justiça. Então, foi lá num ofício de justiça, toda vez que eu desenho ofício de justiça está nisso, ó. Tá? Foi lá, fez uma correção no ofício de justiça, logo tem que registrar essa correção numa ata. E aí, essa ata tem que ser encaminhada à Corregedoria Geral da Justiça. Logo, nós vamos ter prazos para isso. No caso da correição ordinária, o prazo é de até 60 dias, como você pode visualizar aí comigo. Tudo bem? Esse prazo de até 60 dias é após a realização, óbvio. E outra coisa, são 60 dias corridos e não úteis. Como que você sabe disso, professor? Basta você visualizar comigo aí o texto, que ele não traz a informação de úteis. Então, logo, consequentemente, a gente vai entender pela lógica que são 60 dias corridos, ok? Já a correição extraordinária e a visita correcional, aí já muda bastante o prazo. O prazo é bem curto. Por quê? Porque essa ata tem que ser encaminhada à Corregedoria Geral da Justiça em até 15 dias após realizada, ok? O parágrafo 5º, pessoal, ele traz algo bem importante para nós também aqui. Por quê? Porque ele fala da correição virtual, que a Corregedoria Geral da Justiça implementará gradativamente a correição virtual com vistas ao controle permanente das atividades subordinadas à sua disciplina. O que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, é que desde o ano passado para cá, né, 2016, que o Tribunal de Justiça vem integrando todo o sistema, tá, da Justiça de São Paulo. Ou seja, a gente passa a ter um sistema informatizado oficial, tá? Um sistema informatizado oficial em busca de você ter uma automação do judiciário, tá bom? De primeiro grau. Então, consequentemente, nós vamos ter documentos chegando por meio eletrônico, processos por meio eletrônico, né? São as petições, os advogados entregando as petições por meio eletrônico, tá bom? Muitos trabalhos feitos tudo por meio eletrônico de uma maneira integrada da justiça. Então, a consequência disso é que é preciso também ter, além das correições no campo físico, vamos pensar assim, né, lá no local, lá nos estabelecimentos, também tem uma correição virtual para checagem das informações, tá? Então, isso vai ser implementado, aliás, implementará, como está dizendo aí o texto, né, gradativamente, ok? Vamos caminhar. Olha só, apareceu uma questãozinha aqui, nós vamos resolver essa questão para você visualizar como que esse tema pode cair na sua prova. Então, a questão 1 diz assim: a função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários. Diante disso, tem-se que... Vamos lá. Ó, você tem que pausar o vídeo e procurar resolver essa questão sozinho, tudo bem? Depois você aperta o play aí e escuta o meu comentário, tá? A alternativa A diz assim: a função correcional será exercida somente em caráter permanente. Não, nós verificamos lá que existe um conectivo, tá bom? Por quê? Porque diz assim, ó, a função correcional será exercida em caráter permanente e mediante correição ordinária
correição extraordinária e visitas correicionais. Tudo bem? Então, a alternativa A está incorreta. Nós temos que marcar uma alternativa que esteja correta. Alternativa B, a correição ordinária consiste na fiscalização excepcional e efetivada segundo estas normas e leis de organização judiciária. De forma alguma, né, galera? A correição ordinária consiste na fiscalização efetivada e prevista. Prevista, pessoal. Então, prevista no lugar de excepcional aqui. Alternativa C. A correição extraordinária consiste em fiscalização prevista, realizada a qualquer momento e sem prévio anúncio, e poderá ser geral ou parcial, conforme as necessidades e conveniência do serviço correcional. Galera, veja que essa palavrinha aqui, fiscalização prevista, não contradiz, né, melhor dizendo, contradiz com o realizado a qualquer momento e sem prévio anúncio. Tudo bem? Então, na verdade, aqui o correto é fiscalização o quê? É isso aí, excepcional. Então, repara que houve uma troca da alternativa B com a C aí, ok? Alternativa D. A visita correcional consiste na fiscalização direcionada à verificação da regularidade de funcionamento da unidade e as atas serão encaminhadas em até 60 dias após realizada. Bom, gente, aqui também está errado, por quê? Porque a visita correcional, a ata tem que ser encaminhada em até 15 dias após realizada. 60 dias é para correição ordinária, tudo bem? Visita correicional e correição extraordinária, 15 dias. Correição ordinária, 60 dias, ok? E a alternativa E passa a ser o nosso gabarito, né? A função correicional será exercida em caráter permanente e mediante correições ordinárias ou extraordinárias e visitas correicionais. Então, ficamos com a alternativa E na questão número 1. Tudo bem? Bom, dando continuidade aí, pessoal. Artigo 7º diz assim: a corregedoria permanente será exercida pelo juiz a que a normatividade correcional cometer tal atribuição. Bom, aqui ele está dizendo, né, sobre quem vai exercer, né? Então, a normatividade correcional atribui, nesse caso ali, a atribuição para um corregedor aí permanente, tudo bem? Que nesse caso aqui está se referindo àquele juiz, tá, de primeira instância, primeiro grau, que é o juiz corregedor permanente. Parágrafo 1º. O Corregedor-Geral da Justiça, com aprovação do Conselho Superior da Magistratura, poderá, por motivo de interesse público ou conveniência da administração, alterar a designação do corregedor permanente. Interessante isso aqui, pessoal. Vamos visualizar. Nós temos o Corregedor-Geral da Justiça. Abaixo dele, teremos aí os juízes corregedores permanentes. Ok? Beleza. O Corregedor-Geral da Justiça, vamos pensar assim, ele é o chefe mor, né? Ok? Então, ele pode até mesmo alterar, mudar a designação, né, do corregedor permanente. Alterar esse corregedor. Para isso, ele vai precisar da aprovação do Conselho Superior da Magistratura. Mas ele também precisa, deixa eu só pegar aqui, trocar a cor da caneta. Ele também precisa, pessoal, de motivo para isso. Precisa ser motivado, né? E o motivo aí deixa bem claro, né? Ó, interesse público, tá bom? Tem que haver um interesse público e conveniência da administração. Prof, eu não entendi ainda. Ó, é assim. Às vezes o juiz corregedor permanente, ele vai ser promovido, ele vai deixar de ser um juiz magistrado e vai para a segunda instância. Ele vai ser agora um desembargador. Então, por esse motivo, passa ali ter um interesse público, que é mais interessante você ter essa pessoa, esse juiz, como um desembargador, como segundo grau, por necessidade, às vezes, da própria administração, entendeu? Porque talvez não tenha o número de desembargadores naquele momento suficiente, porque já se aposentaram, a maioria, e precisa, na verdade, ficou lá um gap, uma lacuna, precisa ser preenchida, né? Então, aquele juiz corregedor permanente, ele passa a ser um desembargador. Então,
que acontece? Vai ter um motivo aí realmente de interesse público ou conveniência da administração para que você possa alterar, no caso aí, esse juízo, ok? Parágrafo 2º diz que se não houver alteração no início do ano judiciário, prevalecerão as designações do ano anterior. Então, creio eu que deu para entender, o parágrafo 1º tem uma certa importância por conta disso. Quais são os motivos para alterar a designação do corregedor permanente? Quem tem essa competência? Ok? É muito importante. Vamos lá? Artigo 8º diz que o juiz corregedor permanente efetuará uma vez por ano, e de preferência no mês de dezembro, tá bom? Correição ordinária em todas as serventias. Serventias, pessoal, você pode subentender aqui como cartórios, tá bom? São os cartórios, ok? Cartórios judiciais. Repartições e demais estabelecimentos sujeitos à sua fiscalização correcional, lavrando-se o correspondente termo no livro próprio, ou seja, lavrar aqui é escriturar, tudo bem? Escriturar. Escriturar, você pode subentender que ele vai assinar, ele vai dar visto daquilo, ele vai certificar. Tudo bem que houve ali uma correção. O termo próprio, livro próprio, é o livro de correições. Aqui está citando livro próprio, né? Na verdade, aqui, ó, livro de correições. Tá bom? E essa correição, que é a correção ordinária, né? Ela tem que acontecer de preferência no mês de dezembro, de preferência, mas não necessariamente tem que acontecer em dezembro, de preferência, ok? Parágrafo 1º diz assim: a correição ordinária será anunciada por edital. Opa, isso aqui eu já comentei para vocês lembram? Eu tinha comentado, né? Que tem que acontecer, vai ser anunciada por edital e é afixado no átrio, no pátio do fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônica. Aqui tem uma informação muito importante para vocês, ó, com pelo menos 15 dias, de antecedência. Beleza? Pelo menos 15 dias de antecedência. Então, com pelo menos 15 dias de antecedência, tem que ser publicada aí a correção ordinária, anunciada em edital, no Diário da Justiça e também afixado lá no pátio do fórum, tá certo? Qual vai ser o estabelecimento que terá aí a correição ordinária, ok? E outra coisa importante para a gente visualizar aqui também, com pelo menos, isso significa dizer que pode ser com mais tempo, ou seja, pode ser anunciada aí com 20 dias, 30 dias, 40 dias, 60 dias, ok? Mas não pode deixar de ter menos tempo do que isso, menos prazo, né? Por exemplo, com 14 dias ser publicado, não pode. Você vê aqui, deixa bem claro, né? Com pelo menos 15 dias de antecedência. E vai ser anunciada e comunicada a OAB. A OAB fica sabendo. Ah, mas por quê? Porque, na verdade, durante as correições, o que acontece durante as correições? Os funcionários, os servidores, né, que fazem parte daquele estabelecimento, eles ficam à disposição do corregedor. Então, no período que está ocorrendo ali a correição, praticamente não se tem trabalho externo, a não ser interno, tá? Mas praticamente não se tem trabalho externo. Então, avisa logo para a OAB, para que a OAB possa passar essa informação, evidentemente, para os advogados, ok? Porque durante um período aí, uma semana, provavelmente, aquele ofício de justiça vai estar totalmente voltado para a correição. Então, não é que não vai receber nada, não, mas o trabalho ele vai ser bastante diminuído, a não ser as coisas urgentes, né? Com o intuito do que? De fazer justamente a correição. E tem que estar em consonância, claro, com os prazos de recebimento, os prazos de movimentação dos processos, ok? Com certeza absoluta. O parágrafo 2º diz que o juiz corregedor permanente seguirá o termo padrão de correição disponibilizado pela Corregedoria Geral da Justiça. Então tem um termo padrão, né?
como se fosse um formulário, né, um script, vamos dizer assim, em que ele vai usar isso como padrão, ok? Vamos lá, continuando. Artigo 9º diz que até 30 dias depois de assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo, o juiz fará visita correicional às unidades sob sua corregedoria, com o intuito de constatar a regularidade dos serviços, observado o modelo disponibilizado. Então veja que interessante, né? O juiz, o juiz corregedor permanente, né? Ele assumiu de forma definitiva a corregedoria. Tá vendo aqui, ó, de caráter definitivo. Então, ele tem um prazo de até 30 dias para fazer as visitas às unidades que estão, claro, sob sua corregedoria, justamente para constatar o que? A regularidade dos serviços, a regularidade do funcionamento. Até porque as visitas, elas servem justamente para isso, ok? Então, no momento que ele assumiu, ele tem até 30 dias para fazer isso, ok? Muito importante. Veja que nas normas não se fala quantas visitas tem que ter durante o ano, tá? A única informação assim que nós temos, que isso pode ser tema de prova para você, é que quando ele assume, ele tem até 30 dias para fazer uma visita, tá, ok? O parágrafo 1º diz que a visita independe de edital, eu já tinha até comentado isso para vocês, ok? Independe, pode até ser publicado, tá? No edital, mas independe de edital ou qualquer outra providência, e dela se lançará sucinto o termo no livro de visitas. Por quê? Porque lá nos estabelecimentos, né, existe um livro chamado livro de visitas. E aí toda vez que o corregedor vai até lá, o que ele faz? Ele assina esse livro de visitas. Para você ter uma ideia, assim, para você conseguir visualizar, mentalizar como que seria esse livro de visita, você pode pensar, quer ver? Sabe quando você vai numa biblioteca, num museu, tem um livro lá enorme, que você assina, né? Você marca a presença, ok? Data, coloca a data, às vezes lá o seu número de documento, RG, o seu nome completo. Então, mais ou menos essa ideia, tá certo? Bom, e no qual também constarão as determinações que o juiz corregedor permanente eventualmente fizer no momento. Então, esse livro de visita, ele assina e ele também coloca algumas determinações, né, observações, que é justamente a orientação, que é a sua função correcional, ok? Parágrafo 2º diz que se o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo a partir do mês de novembro, deixa eu só grifar isso aqui, né? Se o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo a partir do mês de novembro, a correição geral ordinária prescindirá da visita correcional, dispensará da visita correcional. Por quê? Porque você já tem aí agendado uma correição geral. Tudo bem? Vamos caminhar? Opa, mais uma questãozinha aqui para resolver. Bom, aquele esquema que você já sabe, né? Você pausa o vídeo, procura resolver a questão, depois escuta o meu comentário, tá bom? A questão número 2 diz assim: a corregedoria permanente será exercida pelo juiz a que a normatividade correcional cometer tal atribuição. Portanto, alternativa A: o Corregedor-Geral da Justiça, com aprovação do Conselho Superior da Magistratura, poderá, por motivo de interesse público ou conveniência do próprio corregedor, alterar a designação do corregedor permanente. Tá certo isso, pessoal? Com certeza não, né? Por que está errado? Porque fala aqui, ó, por conveniência do próprio corregedor. Pelo amor de Deus, claro que não. É por conveniência da administração. Tudo bem? Alternativa B: o corregedor permanente efetuará uma vez por ano, de preferência no mês de dezembro. Você vê que fui no automático, hein, gente? Aqui está novembro, não, está errado. Por quê? Porque na verdade é dezembro e não novembro. Tá bom? A correição ordinária será anunciada por edital, afixado no átrio do fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico, com pelo menos 20 dias de antecedência? Não, correto, são 15 dias de antecedência. E lembrando, né, que além de anunciar por edital, afixar no átrio, publicar no Diário da Justiça Eletrônico,
também tem que avisar a OAB, tem que comunicar a OAB, ok? Alternativa D. Se o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo a partir do mês de dezembro, a correição geral ordinária prescindirá da visita correcional. Na verdade, não é a partir do mês de dezembro, e sim a partir do mês de novembro. Portanto, ficamos com a alternativa E, mais uma vez, né? A visita correcional independe de edital ou qualquer outra providência e dela se lançará sucinto termo no livro de visitas e correições. Ficamos com a alternativa E. Vamos caminhar, galera? Vamos lá. Artigo 10. Artigo 10 diz assim: o escrivão auxiliará o juiz corregedor permanente nas diligências correcionais. Bom, o juiz corregedor permanente vai fazer suas diligências correcionais, ele vai precisar do quê? Ele vai precisar que um escrivão o auxilie, tudo bem? Aqui diz o seguinte, que é facultada a nomeação de escrivão ad hoc. O que é isso? Ad hoc é quando você nomeia uma pessoa para um assunto específico, para um trabalho específico, tá bom? E é facultado, ele não necessariamente precisa nomear um escrivão ad hoc, um escrivão para um assunto específico, ok? Artigo 11. Durante os serviços correcionais, todos os funcionários da unidade permanecerão à disposição do Corregedor-Geral da Justiça. Opa, isso aqui eu já falei para vocês. Lá no início da aula, eu comentei isso para vocês. Também dos juízes assessores da corregedoria ou do juiz corregedor permanente. Ou seja, quem estiver lá, obviamente, fazendo o trabalho de correição, né? O serviço correcional, seja o corregedor geral, seja os juízes assessores da corregedoria e seja o próprio juiz corregedor permanente, tá bom? E também, olha só que interessante, ele pode requisitar auxílio externo, gente, olha só, e até mesmo requisição de força policial, tá certo? Por isso que normalmente quando nós vamos, né, num ofício de justiça, tal, num estabelecimento da justiça, às vezes você até não consegue o atendimento necessário ali, por quê? Porque os funcionários estão em correição, tá bom? Vamos dar continuidade. Artigo 12. Os livros e classificadores obrigatórios previstos nestas normas de serviços serão submetidos ao juiz corregedor permanente para visto, por ocasião das correições ordinárias ou extraordinárias, e sempre que forem por este requisitados. Então, toda vez que ele chegar lá no estabelecimento, vai estar à disposição dele, né, por conta dessas correições, vai ser submetido a ele os livros e classificadores. Livros, só repetindo essa informação, para você guardar bem aí, livros, são folhas, na verdade, que se transformam em livros de registro. Você vai registrar algo, tipo, registrar os autos, registrar os mandados, tudo bem? Registrar a carga dos mandados, registrar, inclusive, a entrada e saída de funcionários, livro ponto, tudo bem? Então, vai estar tudo disponível para ele. Agora, além de estar disponível, submetido a ele, quando ele fizer essas correições, ele também, olha só que interessante aqui, ó, essa informaçãozinha, opa, cadê? Aqui, ó. Ele também pode requisitar, ó, e sempre que forem por este requisitados. Então, ele pode requisitar. No caso de registros controlados exclusivamente pela via eletrônica, os relatórios de pendência gerados pelo sistema informatizado serão vistados pelo juiz. Então, registros eletrônicos, né? Logo, você tem um relatório eletrônico, né? E aí a consequência é que ele vai dar um visto também. Vamos caminhar. Artigo 13. Os estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas, deixa eu só grifar aqui para você visualizar melhor comigo, sujeitos à atividade correcional do juízo serão visitados uma vez por mês. Olha que interessante essa informação, galera. Porque assim, ó, os ofícios de justiça, as repartições, não diz exatamente quantas visitas tem que ser feitas, né? Agora, diferentemente, os estabelecimentos prisionais, no artigo 13, menciona, ou seja, é taxativo quando diz assim, ó, que eles precisam ser visitados uma vez por mês, ok? Então, logo, o juiz corregedor permanente tem que ir para lá.
ou o juiz, corregedor permanente, ou outro juiz a quem, por decisão do corregedor geral, essa atribuição for delegada. Então, o corregedor geral da Justiça, ele pode delegar um juiz para fazer esse tipo de trabalho, tá bom? De correição. Não necessariamente tem que ir o juiz corregedor permanente. Parágrafo 2º diz assim, que a inspeção mensal será registrada em termos sucintos no livro de visitas e correições, podendo conter unicamente o registro da presença, sem prejuízo do cadastro eletrônico da inspeção perante o Conselho Nacional de Justiça, e após sua lavratura, cópia será encaminhada à autoridade administrativa da unidade prisional para arquivamento em livro de folhas soltas. Bom, então vamos lá, só para entender melhor, né? Tem lá, evidentemente, que vai ter um livro também no estabelecimento prisional, um livro de visita, tá bom? Livro de visita. E aí, essa inspeção mensal será registrada lá. Mesmo que ele tenha feito a presença, não tenha verificado nada, tá? Tem que assinar, ok? Essa informação dessa visita vai para o CNJ. Chega lá no CNJ, tem que ser cadastrada eletronicamente a inspeção perante o CNJ. O CNJ faz a sua lavratura, escrituração, e uma cópia é encaminhada à autoridade administrativa, ou seja, o diretor daquela penitenciária. Ele recebe uma cópia dessa inspeção aí, ok? E ele vai arquivar. Por quê? Porque amanhã ou depois alguém alega que o estabelecimento prisional dele está passando por algum problema, ele pode provar, não, ó, esteve aqui o corregedor em tal data, fez a correção, tenho aqui uma inspeção, está tudo ok, está tudo correto, ok? Então é muito importante isso. Mesmo assim, esse é o trabalho de um corregedor, né? Ok? Do juiz corregedor permanente, um juiz que foi delegado isso. Agora, isso não significa dizer ou desmerece o trabalho dos juízes de execução criminal que fazem visitas às cadeias públicas para verificar se as coisas lá estão indo bem, tá bom? Não desmerece o serviço, não prejudica o serviço desses juízes, ok? O parágrafo 3º diz que, ressalvado o afastamento deferido por prazo igual ou superior a 30 dias, ou motivo relevante devidamente comunicado à Corregedoria Geral da Justiça, o juiz corregedor permanente realizará, pessoalmente, as visitas mensais, vedada a atribuição dessa atividade ao juiz que estiver respondendo pela vara por período inferior. Então, o que acontece é o seguinte, né? No caso aqui do juiz que foi delegado isso para fazer, aí foi afastado, foi deferido, e quem vai ter que fazer esse trabalho, obviamente, vai ser o juiz corregedor permanente. Vamos caminhar? Artigo 14 diz que a sistemática prevista no artigo 13 não desobriga a visita mensal às cadeias públicas sob responsabilidade tanto dos juízes de varas privativas de execuções criminais, como daqueles que acumulem outros serviços anexos, ok? Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Todo o trabalho do juiz corregedor é uma coisa, agora o trabalho dos juízes de varas de execuções criminais é outra situação, tá bom? Isso não desobriga essa visita mensal às cadeias públicas. Beleza? Inclusive, assim, não desobriga a visita mensal, por quê? Porque, na verdade, mas foi o juiz de execução criminal, já passou por lá, então nós aqui da Corregedoria não precisamos. Não, precisa sim, precisa sim. Vamos lá resolver mais uma questãozinha, galera? A questão número 3. De acordo com as normas da Corregedoria, assinale a alternativa correta. A alternativa A diz que o escrivão auxiliará o juiz corregedor permanente nas diligências correicionais e a obrigatória nomeação de escrivão ad hoc entre os demais servidores da unidade. Está correto isso? Com certeza não, né, pessoal? Por quê? Porque é que diz lá no texto, a gente verificou que é facultada e não obrigatória, ok? Alternativa B. Durante os serviços correcionais, alguns dos funcionários da unidade permanecerão à disposição do Corregedor-Geral da Justiça. Alguns não, né, galera? São todos. Todos estarão à disposição. Alternativa C. Os livros e classificadores obrigatórios previstos nestas normas de serviço serão submetidos ao juiz corregedor permanente para visto por ocasião das correições ordinárias ou extraordinárias e mesmo que não forem por estes requisitados. Pessoal, também inclusive por estes requisitados, ok? Alternativa D. Os estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas
sujeitos à atividade correcional do juízo serão visitados uma vez por mês. Olha só, esse é o nosso gabarito, tá? Os estabelecimentos prisionais precisam ter visitas do juiz aí, né? Uma vez por mês. E a alternativa E diz que os estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas sujeitos à atividade correcional do juízo serão visitados uma vez por ano, de forma alguma. A gente já viu lá, resolvemos a alternativa D, né? Uma vez por mês. Tudo bem? Vamos dar continuidade, galera. Agora nós vamos falar sobre a subseção 2, que fala das apurações preliminares, das sindicâncias e dos processos administrativos. O artigo 15, ele diz que as apurações preliminares, as sindicâncias e os processos administrativos relativos ao pessoal das serventias judiciais serão realizados pelos juízes corregedores permanentes, a que, na atualidade do procedimento, estiverem subordinados os servidores. Então vamos entender um pouquinho mais, que isso aqui tem muito a ver com você, servidor lá do TJ. É o seguinte, você é servidor do TJ, tá bom? E você comete um ato falho, comete uma falta, um não cumprimento de lei, de regra, alguma coisa assim. E isso pode te levar, claro, a uma punição. Você pode ser punido, né? Ter uma sanção contra você, ok? Se você estiver subordinado ao juiz corregedor permanente, a um juiz corregedor permanente, ele que vai ser a pessoa indicada a realizar, tá vendo aqui, ó? A realizar apurações preliminares, ou seja, são pré-investigações, ok? Ou até mesmo sindicâncias, aí sim uma investigação mais propriamente dita. E até mesmo um processo administrativo. Para chegar aqui na fase do processo administrativo é porque a coisa já está bem feia, né, galera? Então é muito interessante a gente ter que visualizar isso, ó. Veja que aqui fala que estiverem subordinados aos servidores, tá bom? Veja, se você trabalha no órgão da justiça e você não está subordinado a um juiz corregedor permanente, logo não vai ser ele o responsável de realizar apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos. Ficou claro isso? Ou seja, somente para os servidores que estão subordinados a ele. Tá certo? Tudo bem? Deu para entender? Bom, o parágrafo único diz que o Corregedor-Geral da Justiça poderá avocar. Avocar, você pode subentender aqui como chamar, né? Chamar procedimento disciplinar em qualquer fase, ou seja, chamar para si, a pedido ou de ofício. Ou seja, alguém fez um pedido, tem um ofício, um documento para isso. Designar juiz corregedor processante, ó, apareceu um outro juiz aqui. Esse outro juiz aqui você vai guardar ele quando for o caso de procedimento disciplinar, que aí quem faz essa designação é o Corregedor-Geral da Justiça, tá bom? Para todos os atos pertinentes e atribuir serviços auxiliares à unidade diversa daquela a que estiver vinculado, ok? Outra coisa, só para a gente guardar, fica bem guardado na sua mente aí. O responsável de realizar apurações preliminares, procedimentos administrativos e sindicâncias é o juiz corregedor permanente, tá? Lembrando que o corregedor ele pode avocar, mas quem é o responsável por realizar isso é o juiz corregedor permanente. E toda vez que ele abre um procedimento, é instaurado um procedimento, ele tem que avisar para o Corregedor-Geral da Justiça, ok? Ele tem que avisar, tá? Ele tem que fazer esse aviso, ok? Vamos lá, continuidade. Artigo 16. Os juízes corregedores permanentes comunicarão à Corregedoria-Geral da Justiça a instauração de qualquer procedimento administrativo, mediante remessa de cópia da portaria inaugural para processamento do acompanhamento. Ou seja, é o que eu acabei de explicar para vocês. Toda vez que o juiz corregedor permanente, né, ele instaura ali um procedimento administrativo, de qualquer procedimento administrativo, ele avisa, ele manda uma cópia dessa portaria inaugural para a corregedoria. A corregedoria fica sabendo dessa informação, ok? Bom, e aí eles vão acompanhar, né, as apurações pela diretoria da Corregedoria Geral, das apurações preliminares e das sindicâncias dos processos administrativos pela Secretaria de Planejamento de Recursos Humanos, ok?
Parágrafo único diz que idêntico procedimento a adotar-se-á em relação a todos os atos decisórios subsequentes e ao término do procedimento remeter-se-á cópia da decisão proferida com ciência ao servidor do decidido e certidão indicativa do trânsito em julgado. Então, o que vai acontecer aqui, né? Foi feita ali a instauração, o início, né? Inaugural, portaria inaugural, e depois todos os outros trâmites dos procedimentos serão também encaminhados, remetidos à Corregedoria Geral da Justiça. E proferida a decisão, claro que tem que tomar ciência aí o servidor. Tudo bem? Vamos caminhar? Eventuais recursos serão entranhados nos autos originais e remetidos à Corregedoria Geral da Justiça. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, pessoal, que nós temos lá um processo administrativo disciplinar, imagina aqui que é um processo, tá? E aí, o camarada entra com recurso, que é um direito dele, claro. Esse recurso será entranhado. Entranhado é você colocar dentro, né? Você juntar, tudo bem? Fazer uma juntada aí do documento, tá ok? Sem prejuízo da atribuição ao juiz corregedor permanente, o Corregedor-Geral da Justiça poderá aplicar originariamente as sanções cabíveis, enquanto não prescrita a infração, reexaminar de ofício ou mediante provocação decisões absolutórias ou de arquivamento. Então, o próprio Corregedor-Geral da Justiça, ele pode também aplicar sanções. Isso também não significa dizer que vai desmerecer ou prejudicar o serviço, a atribuição do juiz corregedor permanente, ok? Vamos lá, vamos resolver mais uma questãozinha. A questão número 4 diz: as apurações preliminares, as sindicâncias e os processos administrativos relativos ao pessoal das serventias judiciais serão realizados pelos... E aí, qual o gabarito da questão? É isso aí. Se você respondeu a alternativa A, você acertou. Juízes corregedores permanentes. São essas as pessoas, né, os juízes responsáveis que vão realizar essas apurações preliminares, as sindicâncias e os processos administrativos. Ok? Bom, galerinha, com essa questãozinha eu termino essa aula e nós verificamos tudo, exatamente tudo, a respeito do capítulo 2 da Corregedoria Geral da Justiça. Então, você já tem aí o capítulo 2 inteiro do que pode cair na sua prova, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Valeu!